Amém. Glória a Deus, amados. Bom dia. Bom dia, paz seja convosco. Dia 2 de agosto de 2020. Agosto, mês da paz. Amém? Mês da paz, onde nós iniciamos aí, assim que encerramos os decretos, de julho, e estamos aí agora iniciando o mês da paz, decreto de agosto. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, escola bíblica. Eu acredito, eu participo, amém? Irmãos, estamos falando aí sobre princípios bíblicos. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha câmera. Estamos falando sobre princípios bíblicos e tem sido muito bom, tem sido maravilhoso poder falar sobre esse assunto com vocês, amém? Na realidade, o que eu tenho visto, assim, os irmãos têm dado um feedback para mim, assim, muito legal sobre esse assunto, sobre os princípios bíblicos, amém? E muitas pessoas estão sendo alcançadas, e o que nós queremos fazer é não fazer as coisas de qualquer forma, não fazer as coisas correndo, mas queremos viver sim aí um aprendizado do Pai, um aprendizado de muita alegria, de muita esperança, de muito amor, amém? Nós temos que entender que princípios, eles regem nossas vidas para que nós possamos seguir seguir esses princípios, como aquilo que está estabelecido para nós. Depois de tudo que nós aprendemos, nós chegamos aí na nossa declaração de fé, ok? E eu coloquei para vocês aí, olha só que interessante, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela congrega fiéis para a promoção da causa do evangelismo no mundo e para a pregação do Evangelho Quadrangular do Reino de Jesus, Salvador, Batizador, Médico e Rei que voltará. Tem os seus fundamentos doutrinários na Bíblia Sagrada. Fundamentos doutrinários na Bíblia Sagrada. De onde extraiu a seguinte declaração de fé? Nós falamos sobre as Sagradas Escrituras, sobre a divindade eterna, e hoje nós vamos aí então entrar na queda do homem e a redenção do homem. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos nesta manhã. Muito obrigado por estarmos com a família Quadrangular Silva Azevedo, com os amigos, parentes e irmãos, nesse aprendizado extremamente importante para nós. As pessoas que vão ver agora ao vivo e as pessoas que verão depois, quero abençoá-las neste momento e que juntos possamos ter um aprendizado verdadeiro sobre esse assunto tão importante e eficaz, que é aí os princípios bíblicos que nós precisamos viver para mostrar às pessoas o teu amor às nossas vidas. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos lá então, soltando aqui a imagem. Deixe-me ver como que eu estou aqui para mim não atrapalhar você, para mim ficar bem no cantinho aqui, tá bom? O mais importante são os dizeres. Eu gosto de estar junto aqui para poder apenas bater um papo com você, mas o mais importante são os dizeres, amém? Então vamos lá. Nós vamos aí relembrar alguns princípios que nós aprendemos. Uma corporação interdenominacional em espírito, evangélica na mensagem, internacional no projeto, composta pela união de fiéis que se congregam para a promoção da causa do evangelismo no mundo e para a pregação do evangelho da Quadrangular do Reino, Jesus Salvador, Batizador, Médico e Rei que voltará. Tudo aquilo que a Igreja do Evangelho Quadrangular prega e acredita está definido em sua declaração de fé. São princípios bíblicos. É uma forma de se compreender melhor a visão da Igreja e de seus membros. Fundamentos doutrinários da Bíblia Sagrada. Então, eu citei semana passada que você tem que estar com um cuidado com aquilo que você está aprendendo, onde você está aprendendo ou ouvindo as coisas. Você tem que entender que é importante você estar num lugar onde você se sente seguro e onde as coisas são feitas de uma forma correta, onde o aprendizado é verdadeiro, amém? Falamos sobre as Sagradas Escrituras, cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo, amém? Fizemos aí as citações bíblicas, falamos sobre a divindade eterna, nós cremos que há um só Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Um Deus único, mais constituído sobre a forma da Trindade.
que é o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, o Espírito Santo, o Consolador, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós vamos falar ainda um pouco mais sobre a queda do homem. Eu deixei no ar aí a pergunta para vocês, né? Querendo justificar o pecado, querendo justificar o erro, querendo justificar a falha. Irmãos, reconheça o seu pecado. Elcio, reconheça o seu pecado. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso pecado para tratar o nosso pecado. Amém? Aí foi colocado aí, por voluntária desobediência e transgressão, o homem saiu das graças de Deus e passou a viver no pecado. Ou seja, é uma escolha. É o homem que escolhe a quem ele vai seguir ou a quem ele vai estar adiante. Então a Bíblia, ela nos diz que nós temos que ter um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E aqui na nossa declaração de fé, cremos que o homem foi criado à imagem de Deus, diante de quem ele andava em santidade e pureza, mas que, por voluntária desobediência e transgressão, caiu da pureza e da inocência do Éden às profundezas do pecado e iniquidade. E que, em consequência disso, toda a humanidade é constituída de pecadores vendidos a Satanás. Pecadores por escolha, caracterizados pela iniquidade e inteiramente desprovidos por natureza daquela santidade exigida pela lei de Deus. Decididamente inclinados ao mal, culpados, sem justificativa, justamente merecendo, olha aí que coisa, hein? A condenação de um Deus justo e santo. Então nós temos que entender que o homem, ele comete por conta própria, não é porque alguém fez ele pecar, né? A Bíblia diz em Tiago, por exemplo, que o pecado primeiro é concebido no coração. Fale sobre o adultério, ninguém chega lá e já adultera, entendeu? Sempre há uma má intenção surgindo no coração da pessoa. Você ouve sobre alguém falar mal de outra pessoa, uma fofoca, uma contenda. Ou seja, dependendo do seu comportamento, você já gera maldade, a malignidade ali naquele lugar. Então você tem que tomar cuidado para que você não venha cometer esse pecado e viver nesse pecado. Eu me incluo nisso, tá? As referências bíblicas. Gênesis 1:27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Romanos 5,19. Aí é Adão em Cristo, a figura, amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Mais uma vez, Romanos agora 5,12. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51,5. Não vamos entrar no mérito se era a mãe, se era o adultério dela, o que quer que seja. Aí vai dizer assim em Romanos 1,20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que elas são inexcusáveis. Romanos 1,20. Ok? Então a queda do homem tem a ver com a sua voluntária desobediência. Ok? Você pode colocar aí para mim no chat. Vamos interagir no chat. Será que você já ouviu alguém dizer assim: eu pequei porque fulano fez eu pecar, né? Eu pequei porque o pastor fez eu pecar. Ah, ele falou daquele jeito comigo, aí eu acabei pecando. Ok? Vamos pensar nisso um pouquinho e vamos buscar essa situação. O detalhe é que a queda do homem, ela é seguida pelo plano da redenção. Cremos que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A coisa mais linda do ser humano é quando ele reconhece o seu pecado e ele reconhece Jesus como seu Salvador. Aí o que acontece? Ele se aproxima de Deus através de Jesus Cristo, o Filho, através do Salvador, aquele que deu a vida por mim e por você. Aí ele vai dizer assim: olha, cremos que sendo nós pecadores, Cristo morreu por nós, o justo pelo injusto, espontaneamente e por eleição do Pai, tomando o lugar de pecadores, levando nossos pecados, recebendo nossa condenação, morrendo nossa morte, pagando inteiramente nossas faltas e assinando com o sangue de sua vida o perdão de todos aqueles que haveriam de nele crer, que simplesmente pela fé
e a aceitação da expiação adquirida no Monte Calvário, o mais vil pecador pode ser limpo de suas iniquidades e se tornar mais branco do que a neve. O que isso quer dizer? Nós reconhecemos a queda, o erro, sim, mas que nós temos alguém que se entregou por nós para a redenção das nossas vidas. Isso é um princípio bíblico. Ah, meu irmão, a queda do homem é um princípio bíblico. A redenção é um princípio bíblico, ok? As passagens que ele cita, Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Cristo nos redimiu através do seu sacrifício. Amém? Tito 2,14, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, todo, zeloso e de boas obras. Amém? Olha só, Apocalipse 5:9, cantava um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que coisa linda, que coisa sobrenatural que Deus tem feito por mim e por você. O homem pecou, o homem cometeu a queda, o erro, mas há um plano de redenção para o homem. E a tua igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, nós acreditamos nisso. Efésios 2:8, olha o que ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé que nos garante a salvação, porque pela fé nós cremos que existe um Salvador que entregou a vida por nós. E Isaías 1:18, essa passagem é linda, irmãos. Vinde, pois, e arrazoemos. Vamos pensar nisso, vamos ponderar sobre isso, vamos conversar sobre isso, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Amém? Se você leu 19, se você for fiel, se você for obediente, e se nós quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Isso compete a mim e a você querer aproveitar e comer o melhor dessa terra, meu irmão. Saborear o melhor dessa terra na presença do Pai, com muita alegria, com muita disposição, querido. Aproveite esse tempo que você tem nesse momento para refletir sobre isso e entender que o teu Deus te ama e Ele tem um plano de redenção para a sua vida. Amém, queridos? Aí entramos na salvação pela graça. Cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça. E o que é a graça para você? Amém? Você já ouviu falar sobre a graça? Já estudou sobre a graça? Meu irmão, é muito importante a gente conhecer alguns termos bíblicos para a gente poder valorizar, para a gente poder se colocar nesse amor com o Pai com muita alegria. Olha só o que ele diz: cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, que não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos, por onde procurar o divino amparo, havendo que lançarmos-nos, portanto, a inabalável misericórdia e amor daquele que nos comprou e nos lavou no seu próprio sangue, clamando os méritos e a justiça de Cristo, o Salvador, firmados na sua palavra e aceitando o livre dom de seu amor e perdão. Amém? Que nós possamos aceitar essa graça de Deus em nossas vidas. Que nós possamos viver essa salvação intensa nas nossas vidas. Referências bíblicas, Efésios 2:4 e Efésios 2:8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e pela graça sois salvos. Ele vai citar Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, obrigado, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos colocou numa igreja que tem uma declaração de fé viva, verdadeira. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Olha só, querido, quando nós aceitamos esse sacrifício de Cristo, nós nos tornamos como que crucificados com Ele e vivemos agora não por vista, mas pela fé no Filho de Deus. Isso é maravilhoso, Gálatas 2:20. Em Romanos 6:23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela é intensa, ela é forte, ela é verdadeira. Agora olha o que ele vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, querido? Olha, meu irmão, nós começamos falando sobre o quê? Queda do homem, a queda do homem. A queda nos lembra da redenção. A redenção nos lembra da salvação pela graça. E para que isso aconteça, precisamos reconhecer o nosso pecado, e para isso nós precisamos de arrependimento, e nos arrependendo temos a aceitação. Olha só o que diz aqui: cremos que... Opa, tem que mudar aqui, né? Salvação pela graça, agora vamos mudar o tópico. Arrependimento e aceitação. Cremos que pelo arrependimento e verdadeira aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, poderemos ser justificados pela fé. Cremos que pelo sincero arrependimento, verdadeira tristeza pelo pecado. Tem gente que se acostuma com o pecado. Tem gente que faz do pecado morada na própria vida e ele não se preocupa com mais nada. Ele simplesmente convive com o pecado como se fosse uma coisa que já faz parte da vida dele. Agora preste atenção, vou ler de novo. Cremos que pelo sincero arrependimento, pela verdadeira tristeza pelo pecado, a verdadeira aceitação do coração para com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que o invocam são justificados pela fé, através do seu precioso sangue, e que, em vez da condenação, obtêm a mais bendita paz, segurança e amparo com Deus, que, com braços abertos de perdão e misericórdia, o Salvador espera para receber em contrição não fingida e súplica por misericórdia todo arrependido que queira abrir a porta do seu coração e aceitá-lo como Senhor e Rei. Meu querido, talvez você entrou nessa live nesse momento, nessa aula, nesse vídeo, então preste atenção. Se você não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, reconheça Ele agora como seu Salvador, se arrependa e seja aceito pelo Senhor, porque Ele te ama. Amém? 1 João 9 vai dizer assim, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem, meus irmãos? Jesus Cristo, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, Romanos 5, 1 e 2, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado por essa aceitação. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a segunda vez que a gente lê isso aqui hoje. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Lucas 1, 77 ao 79, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Amém? João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha, ele está dizendo, ele não vai lançar fora. Se formos para Jesus, se entregamos nossas vidas para Jesus, ele não nos lança fora. Amém, querido? Vamos nos arrepender. Vamos nos colocar diante do Pai com alegria e com amor. Esse arrependimento e aceitação leva ao novo nascimento. Cremos que a mudança que se efetua na vida por ocasião da conversão é absolutamente real. É muito importante as pessoas perceberem a sua mudança, a sua conversão na presença do Senhor. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante, igreja? Porque as pessoas precisam entender que você não é mais escravo do pecado. Você não é mais aquela pessoa que vivia de qualquer forma desordenada no mundo. Porém, há uma questão muito importante agora nesse novo nascimento. Cuidado para não ser um crente chato. O que é um crente chato, Edson? Eita, irmãos, o que eu escuto de pessoas que se convertem
E depois de certo tempo elas começam a serem indagadas pelos parentes e pessoas próximas. Nossa, mas você está muito chato. Você só fala disso, só fala daquilo. Então, falar de Jesus não é ficar lançando coisa com coisa na cabeça das pessoas, impregnando as cabeças das pessoas. Você precisa mostrar para ela que você agora é uma nova criatura do Senhor Jesus Cristo, e ela precisa perceber isso nos seus atos, atitudes, nos seus gestos, na sua palavra. Veja, um cristão convertido, será que palavras torpes faz parte da boca dele, do vocabulário dele? É claro que não, meu irmão. Um cristão convertido vai pensar numa outra mulher, um homem, ou uma mulher vai pensar no outro homem? Não vai, ela vai ser preparada, separada para aquela pessoa que Cristo colocou na vida dela. Amém? Então, o novo nascimento mostra que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus e nós precisamos intensificar isso de uma forma sobrenatural, verdadeira, na presença do Senhor, meu irmão. Cremos que a mudança que se efetua na vida por ocasião da conversão é absolutamente real, ou seja, as pessoas vão perceber essa mudança. Vamos lá. Cremos que a mudança que se efetua no coração e na vida por ocasião da conversão é absolutamente real. Que o pecador é então nascido de novo, de maneira gloriosa e transformadora, tal que as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. De tal modo que as coisas anteriores desejadas são agora desprezadas, enquanto coisas outrora aborrecidas são agora respeitadas e sagradas, e que tendo sido agora a ele imputada a justiça do Redentor e recebido do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, novos desejos, novas aspirações, novos interesses. Ei, vocês estão me ouvindo? Se você estiver entendendo isso, diga amém. Vou ler de novo. Olha só. E recebido do Espírito Santo, novos desejos, novas aspirações, novos interesses, nova perspectiva de vida do tempo e da eternidade, enchem o coração lavado no sangue, de modo tal que o seu desejo se torna agora absolutamente confessar e servir o Mestre, sempre procurando as coisas que são lá de cima. Hey, as coisas que são lá de cima. Nós temos que procurar essas coisas do alto, sim, porque o novo nascimento nos aproxima do Pai. Que assunto maravilhoso, irmãos. Que princípio bíblico sobrenatural, que faz parte da minha e da sua vida, e nós precisamos colocar ele em prática para vivenciar ele com amor, com alegria, com intensidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém, querido? Olha só as passagens bíblicas de novo nascimento. Vamos lá comigo. Eu tenho aí 1 João 3,7. Não te admires de eu te haver dito, vos é necessário nascer de novo? Sim, meu irmão, nós temos que nascer do Espírito de Deus. 2 Coríntios 5,17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. João 15,19, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ou seja, quando você vem para Cristo, você não vai ser condizente, não tem como, é impossível conviver com as coisas deste mundo. Amém? Romanos 3, 24 a 25. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa linda, Gálatas 2,20. Agora os Romanos. Sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, ou seja, ele nos renovou, ele nos fez uma nova pessoa na presença dele. E ainda Salmos 1, versículo 1 e 2, que foi o tema do Lar de Jesus essa semana. Você está fazendo o Lar de Jesus? Você está conseguindo fazer isso com a sua família, ou talvez até mesmo sozinho? Não deixa de fazer isso não, meu irmão. É importante você fazer o estudo da palavra, é importante você estar junto com a igreja para viver esse aprendizado da palavra com as pessoas, amém? Salmo capítulo 1, vamos lá, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que é um escarnecedor?
é aquele que não crê em Deus, é aquele que não crê na palavra de Deus. Agora você crê na palavra de Deus, porque você tem um novo nascimento, você tem uma nova vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Estou indo bem? Estou indo muito rápido? Está conseguindo pegar, acompanhar? É muito importante o seu feedback para nós podermos continuar. Vamos lá, vida cristã diária. Eita, não tem assunto que não seja importante, né? Não tem nada que não seja importante. É desejo de Deus que nos sacrifiquemos diariamente e nos tornemos participantes de sua santidade, crescendo constantemente na fé, poder, oração, amor e serviço. Ok? Então vamos lá, vamos entender bem isso. Cremos que, tendo sido purificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo e tendo recebido o testemunho do Espírito Santo na conversão, é desejo de Deus que nos santifiquemos diariamente e nos tornemos participantes da sua santidade, crescendo constantemente cada vez mais fortes na fé, poder, oração, amor, serviço. Primeiramente como crianças desejando leite não falsificado neste mundo. Depois como homens fortes, vestindo toda a armadura de Deus, marchando avante para novas conquistas em seu nome, ao abrigo do seu estandarte de sangue, vivendo sempre uma vida paciente, sóbria, não egoísta, segundo Deus, a qual representa um verdadeiro reflexo de Cristo em nós. Aleluia! Que a nossa vida seja um exemplo para as pessoas de fora, meus irmãos. Que as pessoas de fora possam olhar em nós e ver o amor e o cuidado do Pai sobre nossas vidas. Amém? Vamos às referências bíblicas. Tessalonicenses 5:23. Ele vai dizer assim, no 1 Tessalonicenses 4:3, depois 5:23. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e de todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ora, amados, visto que temos tais promessas, purificamo-nos de toda a imundícia, da carne, do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios 7:1. Que nós possamos viver dessa forma, aperfeiçoando nossas vidas na presença do Senhor a cada dia, a cada momento. Amém? Provérbios 4:18. Olha só que coisa linda. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que coisa linda. Ela vai brilhando a ponto das pessoas poderem ver em nós, enxergar em nós a manifestação do Cristo, do Filho de Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Portanto, Efésios 6:3 agora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Irmãos, preste atenção, existe um dia mau. E para superarmos e vivermos esse dia mau, passarmos por ele, nós precisamos ter uma vida cristã diária exemplar, cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Pai, cheios do amor de Deus, para que possamos vivenciar essa promessa do Pai em nossas vidas, meu irmão. Amém? Estou falando muito rápido? Estou indo muito alto? Diz aí para mim, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, a gente vai corrigir aí o contexto para que você possa entender, amém? Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós temos então aí expressões, voltando os slides um pouquinho, tá bom? Desde o começo, Sagradas Escrituras, tudo que nós vivemos está na Bíblia Sagrada. A divindade eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A queda do homem, o homem caiu voluntariamente, caiu por conta própria, e saiu das graças de Deus quando cai e passa a viver no pecado. Porém, há um plano de redenção. Cremos que nós, sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Esse plano de redenção tem a ver com salvação pela graça, que nos leva ao arrependimento e aceitação, e um novo nascimento, para termos uma vida cristã diária como exemplo diante das pessoas, diante das famílias que nós convivemos. Amém? Agora, nós vamos entrar em alguns assuntos que são sobre atitudes de pessoas que entregaram sua vida para Jesus e não realizaram isso.
que é o batismo, a Santa Ceia, a consagração das crianças. Isso são princípios bíblicos, são princípios que norteiam a nossa igreja. Amém? Batismo no Espírito Santo, vida cheia no Espírito Santo, tudo isso tem a ver com crentes que a cada dia mais e mais se encheram, se completaram com a presença do Senhor Jesus em suas vidas, em sua casa, em sua família. Amém? Então, se a gente pegar aqui o slide, a projeção, e ir lá no primeiro slide, né? Vamos descer aqui ele um pouquinho, tá bom? Vamos fechar aqui um pouquinho por enquanto. Eu vou colocar aqui princípios bíblicos, e se a gente pensar aqui lá no primeiro slide, que a gente colocou para vocês, é muito interessante isso. Por quê, meu irmão? Esse princípio bíblico nos leva a pensar em coisas maravilhosas que Deus tem feito para nós e manifestado em nossas vidas. Amém? Olha só o que ele diz aqui, ó, quer ver? Vamos lá aqui, ó. A palavra princípio significa origem, a causa, o rudimento, a verdade absoluta. O resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada. Então esse equilíbrio faz com que você conviva entre as pessoas de uma forma que eles enxerguem o Cristo na sua vida. Mas não que eles vejam você como uma pessoa chata, cansativa, enfadante. Entendeu? Vamos falar, por exemplo, a nossa irmã Tânia do Projeto Fé e Obras. Tânia, eu não sei se você está aí, posso falar de você, tá bom? Eu tive no projeto há algum tempo e às vezes convivo com algumas coisas do projeto. E o que acontece? A irmã Tânia, ela recebe pessoas de várias religiões, de várias situações de segmentos, pessoas que querem fazer a obra, pessoas que querem ajudar na obra. Irmãos, ela não pode pegar e falar, não, aqui é só evangelho. Não pode fazer isso. Por quê? Se ela libera esse contexto onde as pessoas, se ela, olha só, Tânia, se o resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada, se a gente equilibra isso, as pessoas vão começar a participar do projeto e vendo o comportamento dela, vendo a postura dela e dos evangélicos no meio, pode ser que essa pessoa se sinta até mesmo constrangida a participar daquilo que ela crê. Mas por que eu estou falando isso? As pessoas têm que participar com você. Você tem que estar envolvido com ele, amém? Eu me lembro uma vez que eu fui, por exemplo, né, nós não somos católicos e nós não realizamos missa do sétimo dia. Mas eu me lembro do filho de um amigo meu que faleceu, ele foi assassinado. E aí eu fui na missa do sétimo dia. E até hoje eu tenho aquela foto que eu recebi ali naquela missa, me lembrando ali daquela família, pedindo do cuidado de Deus sobre a vida deles. Por quê, meus irmãos? Eu não realizo missa do sétimo dia, mas os católicos realizam. E aí eu posso, de uma forma equilibrada, compartilhar com ele daquele momento de tristeza que ele está tendo, lembrando que existe um Salvador para aquela vida. Estou sendo claro? Vocês entenderam? Amém? Então precisa gerar equilíbrio. Olha só, porque uma vida equilibrada, as nossas ações começam a serem governadas por Deus, tanto na igreja, como na vida em família, ou na administração dos nossos negócios. Ou seja, em tudo que nós fazemos, as pessoas veem equilíbrio na nossa vida. Amém? Aí eu coloquei diante de vocês, logo na primeira aula, alguns princípios que eu considerei importante para nós vermos, né? Quando aprendemos a viver por princípios, então temos a nossa mente trazida cativa à cruz. Temos nosso eu forjado e passamos a entender e viver os fundamentos do reino como verdadeiros cidadãos dos céus. Aí quais são os princípios bíblicos iniciais que nós colocamos? Caráter. Seja um cristão que tenha o caráter de Deus, de Cristo. Mordomia, que é servir, que é colocar diante das pessoas aquilo que você tem. Semear e colher. Saber que o que você vai semear, você vai colher. Autogoverno, meu irmão. Não se deixe ser dominado pela carne. Controle a sua vida. Soberania, sabendo que quando você entregou a sua vida para Deus, Ele é soberano na sua vida. Individualidade. Eu amei essa expressão. Por quê? Quem tem o caráter de Cristo, ele é individual. Sim, ele é individual em deixar de lado as coisas do pecado, mas essa individualidade dele faz com que ele seja parte do corpo de Cristo nas suas diferenças. União, aliança e pacto. Nós temos uma aliança com Deus, um pacto com o Senhor, amém? E aí nós falamos sobre cada um deles, né? Nós explicamos para vocês sobre cada uma das palavras, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, caráter, quer dizer assim, o mau caráter, o bom caráter, entendeu?
E eu coloquei lá em qual área de Deus está trabalhando no seu caráter neste momento, tá bom? Mordomia, a palavra mordomia nesse contexto significa cuidado, zelo, administração de bens como materiais. O mordomo tem o dever de cuidar de algo que lhe foi confiado, ou seja, as coisas de Deus foram confiadas a nós, amém? Deus abençoe nossas vidas como mordomos fiéis na presença do Senhor. Semear e colher, meu irmão. Não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Agora veja bem, princípio da mordomia. Deus está colocando algo na sua mão, na minha mão. Amém? Temos um caráter de receber as coisas de Deus. Aí, querido, quando a gente chega no semear e colher, a espécie da semente, a qualidade da semente, a qualidade do solo. Tempo de plantar cada semente. Um princípio que vai trazer no tempo certo as coisas. Bem, às vezes nos colocamos a pensar onde é que estamos errando, quando não conseguimos encher nossos cestos, nossas aljavas, nosso regaço. E não compreendemos que estamos falhando na semente, no solo, ou no tempo determinado. Tudo isso está aí para nós refletirmos um pouco, amém, querido? Para que a gente possa colher as coisas boas que Deus tem dado para a nossa vida. Autogoverno. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada é sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Governar significa ter domínio, autoridade sobre algo, alguém. Autogoverno significa ter domínio próprio. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Já estou acabando, amém? E aí nós temos que desenvolver o fruto do Espírito em nossas vidas. Tá bom, queridos? Olha lá, vamos lá, estamos encerrando aí. Soberania, segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade, o estado de quem é soberano. O princípio da soberania ensina que Deus está sobre todas as coisas, amém? Deus é soberano em tudo. E esse da individualidade. Essa individualidade é a identidade de cada um. Deus criou-nos com identidade distinta. Cada um é um. Identidade fala de características específicas que cada indivíduo tem. Amém? E esse um a um, estarmos no corpo, faz com que a gente seja membro uns dos outros. Amém, queridos? E aí nós temos união, pacto, aliança. Deus tem esse pacto conosco, esta aliança conosco, que não pode ser quebrada. Amém? Noé, por exemplo, ele fez aí que ele não destruiria mais daquela forma, colocou o arco-íris, eu lembrei vocês, tá bom? Coloquei também com Abraão e conosco, com a humanidade, tá bom? E aí nós temos que crer, porque quem não crê está condenado. E aí nós cremos, porque nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé em nossas vidas, amém? Nós temos a divindade eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos comanda, nos controla. E aí nós vamos ficar atentos para que o pecado que nós cometemos não nos afaste de Deus. A queda do homem nos lembra do plano de redenção do Senhor, que nos lembra da salvação pela graça, que nos leva ao arrependimento e aceitação, nos leva a um novo nascimento e nos faz ter uma vida cristã diária para chegarmos no batismo. Tá bom? Aí nós vamos pensar sobre o batismo. Por que muitas pessoas, depois ainda de muito tempo na igreja, não descem as águas do batismo? É muito estranho, né? Nós temos que pensar sobre isso, tá bom? E o batismo está aí a expressão. Cremos que o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o mandamento do nosso Senhor, é um sagrado sinal exterior de uma obra interior. Ou seja, se houve uma redenção em nossas vidas, uma remissão em nossas vidas, as pessoas vão ver. Amém? Um belo e solene símbolo a lembrarmos de que assim como nosso Salvador morreu sobre a cruz do Calvário, nós temos essa vida com Ele. Amém? E vamos entrar aí na Santa Ceia também. Hoje é dia de Santa Ceia. Prepare aí o seu suco da vide, amém? Seu pão, para que a gente possa celebrar a Santa Ceia. Amém? Vamos deixar então para começar a semana que vem sobre o batismo, tá bom? Pense nesse último item que falamos, vida cristã diária. Como que está a sua vida diante do Pai? Como que nós estamos diante do Papai querido? Amém? Deus te abençoe. Tenha um final de semana maravilhoso na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Como eu estava dizendo, né, muitas pessoas estão assim, interagindo comigo em relação ao formato da escola bíblica, tá bom? Esse formato da escola bíblica é um formato que tem me agradado, né? Eu falo com vocês aí só no chat, é claro, mas tem me agradado. Só que aí eu acabo interagindo com vocês também depois, né? Fora da escola bíblica, tá bom? E esse interagir com vocês aí depois me ajuda muito, fortalece muito eu aí para poder fazer o melhor para vocês aí.
Amém, meus queridos? Deus te abençoe. Tenha um domingo maravilhoso, um mês de paz maravilhoso. Quanto tempo está dando aí? 38 minutos, quase 40 minutos. Um tempo muito bom de aula, amém? Eu acredito que é o suficiente para esse domingo, para você agora poder aí descansar na presença do Pai. Amém? Princípios bíblicos, escola bíblica, eu acredito, eu participo. Amém? Está aí para você e para mim vivermos esse aprendizado de forma linda, de forma aconchegante na presença do Senhor. Amém? Viva isso com alegria, faça isso com alegria na sua casa, na sua família. Está aí do meu lado a Bíblia, leia, estude, participe da escola bíblica. Amém? Pastor Marcos, muito obrigado pela confiança, pelo apoio. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, cada um dos alunos. Lembrando que essa aula foi gravada, mas eu estou ao vivo no chat online conversando com vocês. Amém? Pai, eu te agradeço por esses momentos com os meus irmãos, amigos, com esse aprendizado que podemos compartilhar nesta manhã. Ajuda-nos a fazermos isso de uma forma em que possamos ter alegria para realizar este ensinamento para a vida das pessoas. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz. Nos dê um bom domingo na tua presença. Abençoa a vida do nosso diretor, pastor Marcos, cada professor da nossa escola bíblica. Abençoa nossos pastores, nossos líderes, a nossa igreja. Que esse mês de agosto seja um mês realmente de paz. Abençoa a nossa cidade. Abençoa nosso estado, nossa nação. Abençoa a Camila ali na Bolívia, Thalita no Paraguai. Guarda nossos irmãos nas Américas, Oceania, Ásia, África, Europa, todos os continentes da Terra. Que haja paz, que haja alegria, que haja vida, esperança e amor. Eu oro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Paz seja convosco, Deus te abençoe. Foi um prazer imenso estar com você. Amém? Paz seja convosco.